A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia a todos. Hoje estaremos realizando o evento Tox Responde. Esse evento ele vem abordar essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né, a conhecida LGPD. Essa lei vai mudar algumas práticas de coleta e armazenamento de dados pessoais, tá, dentro da empresa. Esse evento ele está sendo gravado. O material que eu vou estar apresentando e o material que o pessoal do time de produto também vai estar apresentando já está disponível aqui na ferramenta, onde vocês podem baixar na máquina de vocês, nessa abinha aqui documentos, tá bom? Então, como eu falei, ele está sendo gravado. Depois, durante essa semana ainda eu já vou estar disponibilizando, tá? Para vocês fazerem eventuais consultas. E vou mostrar também aonde que é o site que eu vou estar disponibilizando esse vídeo para vocês, tá? Caso surja alguma dúvida durante a apresentação, tanto minha como do produto, aqui na ferramenta, na aba perguntas, vocês já podem ir mandando as dúvidas de vocês, tá? Só que a gente reservou um tempinho no final para a gente estar tirando todas essas dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, vou me apresentar, sou Milena Greg. Eu estou na TOTUS desde janeiro de 2019. Eu faço parte do time da consultoria de segmentos, tá? A gente fica alocado na matriz em São Paulo. Então, como eu falei, né, vou falar um pouquinho dessa questão da LGPD, né, falar um pouco dessa evolução, né, que teve dentro do Brasil. Então, se a gente for analisar, o Brasil já possui algumas leis que garantem essa questão de tratamento de dados pessoais, tá? A LGPD é exclusiva para pessoas físicas, tá? Mas a gente tem que lembrar também que atrás de um CNPJ a gente também tem uma pessoa física, né? Então, ela vem trazer essa questão de tratamento de dados pessoais. Então, desde 2010, já vinha essa preocupação na questão de tratamento de dados, tá? E através de uma consulta pública foi realizado um anteprojeto. Esse anteprojeto, ele acabou sendo publicado em 2012, e aí logo depois, em 2013, ele foi levado para o Senado e acabou virando lei. Essa lei, ela foi, né, em 2014, e é aquela lei chamada de Marco Civil da Internet. Só que essa lei, ela falava muito das questões dentro da internet, não só fora, tá? Se a gente olhar ela a fundo também, ela traz essa questão de compartilhamento de dados, tá? Mas ela nem sempre é tão levada a sério, né? Nem sempre é tão levada à risca. Se a gente observar também, a gente tem outras leis já no Brasil que fala também nessa questão de tratamento de dados pessoais, que dentro do Código de Defesa do Consumidor a gente já encontra algumas coisas, a gente tem alguns decretos, né, sobre o cadastro positivo mesmo, que também traz essa particularidade na questão de utilização e compartilhamento de dados pessoais. Só que aí, em 2018, a União Europeia saiu na frente, né, dos demais países e acabou regulamentando a sua própria lei, né, que é a GDPR. Ela acabou se tornando referência no mundo inteiro nessa questão de regulamentação de dados pessoais. Então, com essa vinda, né, em 2018, da GDPR, os outros países começaram a se movimentar e aqui no Brasil não foi diferente, né? No mesmo ano, foi publicado uma MP, onde também trazia essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados para o Brasil, tá? E fazendo aquela alteração naquela lei que foi publicada em 2014 do Marco Civil da Internet. Eu vou mostrar para vocês essa questão de proteção de dados pessoais, né? Na questão dos países, como eu mencionei, alguns já aderiram a essa questão da GDPR e tem alguns outros países, que é o nosso caso, né? Criou a sua própria lei, né? Então, se a gente olhar na União Europeia, já é fortemente adequada a GDPR, ela já funciona, ela já tem suas sanções, ela já tem suas multas, né? A Google mesmo é uma empresa que já levou diversas multas. Né? Se a gente olhar, a gente tem alguns países que eles estão se adequando nessas questões, né? A gente seguir, peraí que travou. Foi. A gente tem alguns países que estão parcialmente adequados, né? Que estão andando
para estar fortemente adequado, aplicando suas leis. Temos também aqui o Brasil, né, onde a gente se encaixa, que já veio com a sua lei, né, veio com essa questão também da Agência Nacional de Proteção de Dados, né, que é uma agência que vai cuidar dessa parte da LGPD. A gente tem também mais países que também fizeram igual ao Brasil, aderiram sua própria lei, e a gente também tem aqueles países que não se adequaram a nenhuma lei, né? Então, falando um pouquinho, né, dessa lei, essa lei, ela, quando ela foi publicada, sancionada lá em 14 de agosto de 2018, ela vinha estabelecer, né, ela vem estabelecer, na verdade, algumas diretrizes na questão de coleta e compartilhamento de dados pessoais de pessoas físicas, né, e ela vem impondo algumas formas de mais proteção e penalidade na falta do descumprimento, tá? Então, como já acontece até na União Europeia, a LGPD ela vai forçar, né, que as empresas tenham um melhor tratamento nos dados das pessoas físicas, né, dê mais proteção, né, nessas questões e mais informação à pessoa física o porquê está sendo coletado aqueles dados, tá? Ainda falando sobre a LGPD, né, ela tem um objetivo, né? Como eu falei, ela vai regulamentar algumas formas, né? Algumas formas das empresas, fazer essa coleta, a utilização dos dados das pessoas físicas, né? Para quê? Para que a pessoa física tenha uma melhor clareza por que está sendo feita a coleta daquele seu dado, né? E para que vai ser utilizado. Até eu gosto de usar bastante como exemplo aqui, para a gente ter, né, uma visão um pouco melhor. Quando a gente chega numa farmácia para comprar remédio, eles sempre solicitam, né, o CPF. A gente já parou para pensar o porquê que a gente precisa dar o nosso CPF para cadastro? Né? Eles nunca foram tão claros, né? Então, com a entrada da LGPD, vai ter que ter uma melhor clareza nisso, o porquê do CPF, como isso está sendo armazenado, se isso está sendo compartilhado com alguém, com algum terceiro, né? Onde fica o nosso CPF, né? Qual é a segurança que aquela farmácia, aquela empresa está tendo, né, em zelar com o nosso dado. Então, essas questões que a LGPD vem regulamentar, tá? Muitas das vezes também, muitas empresas acabam tendo excesso de informações nas coletas, né? Acabam utilizando, solicitando muitos dados e acabam nem utilizando todos aqueles dados que foi coletados, né? Como também, muitas das vezes, acaba o quê? Compartilhando algum tipo de dado que não pode, né? Então, a LGPD, ela só vem regulamentar essas questões, tá? Uma coisa importante também é que o Brasil está em um dos países que mais possui ataques virtuais, né, na questão de acesso de dados pessoais. Se a gente for até olhar a nossa situação atual agora, com essa questão de pandemia, né, essas questões que o governo soltou de benefícios emergenciais, o que a gente mais viu na TV foi o quê? Pessoas que não solicitaram o benefício, a gente teve até artistas, né, dados de artistas que solicitou os benefícios, né? Então, assim, muitas das vezes o que acontece? Aquele artista tem um contrato com uma emissora ou com alguma coisa ali, com os dados pessoais dele, foi compartilhado de uma forma incorreta, né? E acabaram tendo acesso aos dados deles e aí fazendo o quê? Solicitando um benefício que não é dele. Então, a LGPD nada mais do que isso, né? A gente vai ter que ter cautela na nossa coleta, na nossa utilização, né? E prestar atenção aonde que nós estamos compartilhando, né? Como nós estamos guardando esses dados para não ocorrer essas situações. Então, a lei, ela fala da questão, né? O que ela vai tratar. Se a gente dá uma olhada lá no artigo 5 da LGPD, ela acaba definindo dados pessoais como as informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável. Então, é isso que a lei vai tratar. Toda aquela pessoa natural que é identificada ou identificável. Então, pode ser aquela pessoa que a gente acaba identificando ela de forma isolada, né? Ou aquela pessoa também que a gente consegue identificar num conjunto de pessoas.
Tá? Alguns exemplos que eu deixo aqui para vocês, né? Como o nome, a gente consegue chegar na determinada pessoa, RG, CPF, endereço, o endereço de e-mail, os dados de localização, né? A gente também consegue chegar na pessoa, como também os dados de endereço de IP. A gente consegue localizar e saber quem é aquela pessoa. Então, a lei trata essas questões como dados pessoais. A lei também fala da questão dos dados pessoais sensíveis, tá? O nome já fala, né? A importância que ele tem, né? Porque são dados sensíveis, então significa que a gente tem que ter melhor atenção, né? Em tudo que se enquadra na questão de dados sensíveis, né? A gente tem que ter um tratamento diferenciado para essas questões, né? Então, tudo que traz essa questão de que faz uma característica da pessoa, né, igual religião, sexo, posicionamento político, a orientação sexual, dados bancários, filiação sindical, até dados genéticos e biométricos, ele, na LGPD, acaba o quê? Se adequando a dados pessoais sensíveis. Então, isso é muito importante a gente observar, ter cautela, verificar se eu preciso ter esses dados, né? Se eu preciso coletar esses dados, porque, como a lei diz, né? A gente tem que ter cautela para o quê? Para não infringir nenhuma regra e não acabar compartilhando nenhum dado sensível onde eu possa o quê? Infringir, né? E acabar o quê? Colocando, divulgar alguma informação que eu não posso daquela pessoa, tá bom? A lei também, ela fala dos dados sensíveis e fala também da questão de dados pessoais anonimizados, tá? Essa questão de dados pessoais anonimizados, ela é uma lei, né, que traz essa questão que já é utilizado em algumas empresas, em alguns processos, que é anonimizar os dados. É uma técnica de processamento, né, onde a gente acaba removendo algum dado ou modificando alguma informação que vai fazer que eu não identifique aquela pessoa, né? Então, assim, isso a gente vai escutar bastante na questão de, eu posso anonimizar esse dado, né? O titular pode pedir para me excluir algum dado ou anonimizar. Isso aqui ainda é um pouquinho polêmico, tá? A gente sabe que a gente ainda não tem agência nacional, né, de proteção de dados, que eles que vão dar mais diretrizes para a gente na questão de quais são os processos que a gente tem que executar dentro da empresa, mas essa questão de dados anonimizados já virou polêmica dentro das empresas, porque a gente sabe que o quê? Muitas pessoas estão falando assim, vamos anonimizar aquele campo. A gente tem que ter cautela, gente, porque uma vez que a gente anonimiza um dado, a gente não consegue voltar ele. Então, a gente tem que prestar bem atenção, verificar o porquê que eu utilizo aqueles dados, porque uma vez que eu anonimizo ou eu modifico aquela informação, eu não consigo voltá-la, tá bom? Então, ainda falando, né, nessa questão, a lei, ela fala nada mais do que na questão de tratamento de dados. Né? Então, ela fala que o quê? Toda vez que a gente estiver colhendo um dado, né, que seja de pessoa física, a gente precisa fazer um tratamento nele. Então, se eu fizer uma operação que eu vou realizar coleta, eu vou ter que fazer um tratamento dele. O que seria esse tratamento, né? Qual é a forma que eu vou coletar? Como que eu vou receber esses dados, né? Como que eu vou guardar? Como eu vou utilizar? Quem vai ter acesso? Como eu vou arquivar? Né? Então, toda a questão de proteção de dados, ela cai nessa questão de tratamento. Eu vou precisar fazer um tratamento adequado para mim não infringir nenhuma regra, né, que a LGPD impõe para minha empresa. Tá bom? A lei, ela traz, né, alguns parâmetros que as empresas têm que seguir, mas ela também traz a questão de princípios, né? Não significa que a gente não vai poder mais coletar nenhum dado, não é isso. A lei fala, sim, que tem alguns princípios, algumas hipóteses de tratamento que a gente pode, sim, continuar usando os dados pessoais, até porque não tem, né? Muitas coisas hoje não tem como a gente fazer se a gente não tiver dados pessoais. Uma delas é o quê? O consentimento expresso. Eu preciso, né, para determinadas
coisas que a gente for fazer, uma admissão, por exemplo, eu preciso do consentimento, eu preciso que ele assine, né? Tudo tem que ficar muito claro, tem que ser transparente para o titular, né? Ele tem que dar consentimento, mas aquilo tem que ser claro. Por que a gente vai utilizar os dados dele, tá? Então, a lei traz essa principal hipótese, como ela também traz a questão de execução de contrato. A gente não consegue comprar ou vender alguma coisa se não tiver os dados de pessoa física ali, né? Mas que seja uma empresa, como eu mencionei para você, atrás da empresa também a gente tem a pessoa física, né? A gente tem os donos que são físicos. Então, a gente sempre vai ter uma pessoa física ali naquele contrato. Então, na execução de contrato, eu posso sim ter, sempre se adequando o que a LGPD traz. Cumprimento e dever legal ou regulamentatório. A gente entende o quê? Hoje as empresas têm várias obrigações que elas precisam entregar. Se a gente falar do RH, o RH é o departamento que mais manuseia dados pessoais, né? Porque é um departamento onde trata com pessoas, né? As pessoas físicas. Só que ela tem um monte de obrigação, ela tem o e-social, ela ainda tem DIRF para entregar, então a CEFIP. Então, assim, a lei, ela fala, não, para cumprimento legal, você pode sim utilizar os dados pessoais dos colaboradores, das pessoas, enfim. Mas, sempre lembrando, a gente tem que ter cautela no que a gente está colhendo, né? Então, dá uma olhadinha, fazer os seus processos, né? Verificar se aqueles dados que eu estou solicitando não são, não é excesso, né? Se tudo aquilo que eu colho é realmente o que eu entrego para o governo, né? Então, isso é uma prática importante dentro das empresas, mapear todos os seus processos e verificar se em quais departamentos, em quais operações eu tenho os dados de pessoas físicas passando. Bom, e a lei fala também na questão de defesas de direito, né? Ações trabalhistas, qualquer tipo de ação, tudo que for defesa de direito, eu posso ter dados de pessoas físicas, né? Não tem como a gente mover qualquer tipo de ação se a gente não tiver um dado dentro da ação. Ainda nessas questões de hipóteses, né? As principais hipóteses na questão de tratamento, a gente tem proteção à vida, né? Seguro de vida, convênio médico, convênio odontológico, tudo isso a gente vai até um pouco além, porque para esses tipos de contrato, a gente precisa também de dados sensíveis, né? A gente tem muitos dados sensíveis, então a lei ela te traz esse respaldo, né? Que a gente precisa ter dados lá. Então, ela traz que a gente pode, nas principais hipóteses, nessas questões, a gente pode utilizar dados de pessoas físicas. Interesse legítimo do controlador, né? A gente sabe que muitas empresas precisam de ter dados, né, de pessoas, de cliente, né? Precisa ter o dado de cliente. A gente tem muito aqueles programas de fidelidade, né? A gente encontra isso bastante no varejo, né? Questão de fidelidade, as coisas vão fazer o cadastro, te dar desconto. A lei traz que a gente pode ter essas questões, né? Não significa que a gente vai ter que parar. A gente só precisa, de novo, reforçando, cautela no que a gente está colhendo. Qual é a forma que a gente está colhendo, qual a forma que nós estamos armazenando e qual é a forma segura que eu não vou vazar esses dados. Tá? E ainda nessa questão de principais hipóteses, a gente tem a proteção de crédito, né? Que é mais um pouco voltada para banco, né? Cartão de crédito, a abertura de crédito, abrir conta no banco, né? Não tem como a gente fazer essas questões se não tiver os dados, né? Então, a lei traz também essa segurança, né? Que para isso a gente pode sim ter os dados da pessoa física. Agora vamos falar um pouquinho do direito dos titulares, né? Como eu falei, essa lei, ela é exclusiva para pessoa física, tá? Então, ela traz a questão quais são os direitos que os titulares possuem, tá? Então, dado pessoal é direito de cada um, né? Cada um tem o direito sobre o seu dado, então a lei traz essa questão, que o quê? O titular, ele vai ter livre acesso aos seus dados coletados. Como que vai fazer isso? A gente ainda não sabe, se a gente tem que disponibilizar um computador lá, onde todos os nossos clientes que deixaram os dados lá vai ter que ter acesso.
Não sei. O que a lei ela traz numa clareza é o quê? Que o titular vai ter direito de ver qual é o dado dele que foi coletado, tá? Se esses dados estão corretos, se não precisa de qualquer tipo de correção. Ele pode verificar o quê? Se o meu dado está lá, quais são os dados que estão lá? Tem dados desnecessários, como eu mencionei, tem dados que foram coletados de forma que ele entende que teve um excesso de informação. Ele pode pedir para eliminar alguns tipos de dados, tá? Como ele pode pedir portabilidade. Isso a gente entende muito de banco, né? Porque eu posso sair de um banco e entrar no outro, eu não preciso entrar banco, entrar com todos os pedidos de novo, eu posso pedir portabilidade, né? E a eliminação total dos dados, tá? Então, o titular, ele vai ter que ter acesso à base da empresa em si, de uma forma que ele tenha ciência do que foi coletado dele, tá? Para quê? Para esse caso necessário, ele pedir eliminação total, eliminação de só alguns tipos de dado, tá bom? Depois, no final, eu vou falar um pouquinho de um exemplo que a gente tem aqui sobre essa questão de como que eles podem visualizar os dados dele, tá? Deixa eu só continuar que ainda a gente tem um pouquinho dessa questão também dos direitos dos titulares. Então, o que? A gente vai ter que informar para o titular se a gente compartilhou os dados dele, tá? Ou com algum ente público, privado, de qualquer forma. Um exemplo aqui é o quê? Algumas empresas, né, dependendo do porte da empresa, ela tem um RH dela fora, externo, é outra empresa que faz. O titular, ele vai ter que ficar ciente que aquele dado dele está transitando em outra empresa, tá bom? Se é uma empresa que se eu mando os dados dele para o convênio médico, ele tem que ficar ciente aonde que os dados dele estão transitando, tá bom? Também informação sobre o não consentimento, né? Aquela opção de eu autorizo fazer o tratamento de dados, né? Eu autorizei você tratar dos meus dados naquele determinado momento, mas depois eu vejo que eu não quero mais que você trabalhe com os meus dados. Aí eu posso ir lá e falar que eu não quero mais. Então, não te dou mais o consentimento daquilo que eu tinha te dado. A revogação, né? Isso a lei traz que ele pode sim revogar aquele consentimento que ele te deu. Reclamação. Essa questão da reclamação, o titular vai ter um ponto, né, ligado com a Agência Nacional de Proteção de Dados, da ANPD, vai ter um canal direto onde ele pode fazer reclamação do controlador, né, da empresa que possui os dados dele. Se ele achar que o dado dele foi compartilhado ou que teve excesso na informação, se ele se sentir lesado de alguma forma, ele tem esse direito de fazer a reclamação direto à Agência Nacional, tá bom? E também oposição. Caso a empresa fez algum tipo de tratamento de dados, né, com os dados pessoais dele, e ele não concordou, ele achou irregular, ele também pode fazer uma oposição disso junto à Agência Nacional, tá? Essa questão de direitos de titular, ele tem que ter bastante clareza, né, para os titulares, por que está sendo utilizado esses procedimentos, né, pelo controlador, porque são direitos deles e isso vai pegar bastante porque a LGPD ela traz umas sanções grandes, né? Quando eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho dessa questão de direitos, como que eu vou deixar os meus titulares terem acesso às bases? A TOTS mesmo fez já, né, um chatbot, onde a gente é uma inteligência artificial da TOTUS, né, onde a gente consegue atender tanto cliente como fornecedor, como funcionários, o quê? Colocando lá para saber quais são as informações que a TOTUS tem minha. Né? É bem bacana, isso está no site já de privacidade, eu vou mostrar para vocês, até para curiosidade de vocês, né? Porque a LGPD ela é uma coisa nova que a gente sabe que a qualquer momento vai estar entrando. Então, assim, para vocês terem uma clareza do que é essa questão dos direitos dos titulares, né? Então, a TOTS já fez todos os seus mapeamentos, a gente já está trabalhando com isso, então a gente já está conseguindo atender tanto os clientes como o interno, né? Os funcionários, para ver quais são os dados que constam ali na base, se os meus dados estão corretos, se não estão, é bem legal. Tá? A lei, ela traz
três figuras, né? Então, que a gente entende o quê? Para a gente conseguir controlar tudo isso, né? Os direitos dos titulares, fazer um mapeamento adequado dentro da empresa, para ver por onde está transitando dados de pessoas físicas, para que esse processo, né, dê certo e seja feito de uma forma adequada, as empresas vão precisar contar com 3 profissionais específicos, né? Um deles é o controlador, que vai ser aquele profissional que vai tomar algumas decisões, né, na questão de tratamento de dados pessoais. A gente também tem a figura do operador, que é aquele responsável por aplicar as decisões, né, sobre o tratamento de dados. E a gente tem a figura do encarregado, que é o DPO. Ele vai ser o intermédio entre o controlador, né, entre a empresa que está ali colhendo os dados e a Agência Nacional de Proteção de Dados e o titular, né? Então, ele vai ser o responsável por todo esse intermédio, né? Do que foi coletado, se vazou alguma informação. A lei fala que a empresa tem que comunicar à Agência Nacional, então esse é o papel do encarregado, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês um pouquinho da responsabilidade de cada um, né? Onde cada um tem se enquadra no assunto que se diz sobre LGPD, né? Esses usuários, eles vão ter acesso à Agência Nacional, então eles vão ter acesso aos dados pessoais, né? Hoje a gente já vê muitos profissionais no mercado com esse conhecimento, né? Porque essa lei, ela vem desde 2018, a gente vem, né, prorrogando a entrada dela, mas a gente já tem muitos profissionais que têm conhecimento, porque a gente entende que o quê? O conhecimento precisa ter conhecimento tanto da legislação, né, como também um conhecimento nas boas práticas de proteção de dados, né? Porque ela vai fazer todo esse acompanhamento desde o início, né, de separação de documento, mapear todos os dados, né, por onde está passando dados dentro da empresa. Então, que a gente entende que tem que ser, sim, profissionais que tenham esse conhecimento da legislação, né? E aqui eu estou deixando para vocês o que cada um responde, né? Qual é o papel de cada um legalmente dentro da empresa, tá bom? No materialzinho que eu deixei aqui para vocês consta isso, que depois vocês podem dar uma olhada com mais calma. Então, falando ainda, né, nessas questões de direito dos titulares, das principais hipóteses, a gente tem alguns princípios, né? Esses princípios, eles estão ligados diretamente àqueles direitos que os titulares têm, que eu apresentei para vocês, mas esses princípios, eles acabam o quê? Caindo para a empresa, né? Para a empresa refletir sobre essas questões, né? Então, ela coloca na questão do quê? Como eu falei, qual a finalidade que eu estou fazendo essa coleta? Eu vou ter um propósito, ele é legítimo, ele é explícito para o titular, por que eu estou fazendo essa coleta. Talvez as empresas vão ter que fazer algumas adequações, né? Minimizar aqueles dados que eles estão coletando, porque pode ser dados em excessos, né? A questão do direito do titular é uma questão bem ampla e a gente sabe que está lá na lei, a gente vai ter que se adequar a isso. Então, como eu falei para vocês, a gente ainda não sabe de uma forma tão clara, mas igual nós, da TOTS, já se adequamos de uma forma que a gente entende ser clara, né? Que a gente consiga atender a lei e uma demanda talvez um pouco maior do que fazer um atendimento direto. Então, a gente optou pela nossa chatbot, que é a nossa inteligência artificial. Então, isso é uma questão que a lei traz, é uma questão que as empresas vão ter que se adequar, então vão ter que refletir de como que eu vou deixar isso claro, né, para o cliente, para o fornecedor, enfim, como que eu estou fazendo essa coleta de dados, tá? Essa questão do livre acesso, né, os titulares vão ter que ter acesso à base, então cabe à empresa refletir como que eu vou fazer isso, se eu tenho qualidade naquilo que eu estou colhendo, se eu não estou colhendo de qualquer forma, né? Foi o exemplo da farmácia que eu dei, a gente não mostra nada, a gente chega lá e fala nosso CPF, talvez a gente tá tendo qualidade nisso? Não sabemos. Tem transparência? Também talvez possa não ter, né? Eu mesmo, particularmente, até hoje não sei o porquê precisa de CPF, então para mim não tem clareza, né? Então a gente vai ter que ter uma clareza melhor no que a gente coleta e no que a gente solicita, tá? A responsabilidade, né, na prestação de contas, que como eu falei,
as empresas elas vão ter que se reportar à Agência Nacional, então eles vão ter que prestar conta. Não sabemos ainda se vai ser lançado pelo governo uma questão de algum sistema, tipo e-social, que a gente acaba mandando informação. Não sabemos ainda. O que a lei deixa claro é o quê? Nós vamos ter que prestar contas com relatório, não sabemos ainda, mas a gente vai ter que prestar conta daquilo que a gente está colhendo, tá? Vamos ter que ter segurança, as empresas que, né, vão ter que ter uma melhor segurança, né, nos seus servidores, porque como eu mencionei lá no começo, o Brasil é o país que mais possui ataque cibernético. Então, a lei, uma vez que ela entrar, a gente não vai ter mais, vamos se dizer, a gente não vai ter mais como muitas desculpas, né? Que hoje a gente acaba vendo muito porque aquilo aconteceu, porque aquilo foi de uma forma errada. A lei ela é bem clara, então cabe a gente se adequar a ela, tá? Prevenção, né? Mais que a gente tenha segurança, a gente sabe que tudo pode acontecer. Mas qual é a prevenção que a gente tem para se caso isso aconteça, né? E não discriminar. A gente falou sobre dados sensíveis, né? Dados sensíveis, às vezes, ele traz alguma coisa de discriminação, né? Então, a lei fala que a gente não pode tratar nenhum dado sensível como fazer qualquer discriminação à pessoa. Bom? Agência Nacional, né? Essa agência, ela vem para regulamentar algumas coisas, né? O que a gente sabe é que ela vai ser uma comissão com 23 representantes, né? Ela vai ter desde titulares a suplente. Até hoje, né, a lei já mudou várias vezes a data da sua vigência e em nenhum momento foi oficialmente divulgado o nome dos representantes, né? A gente sabe aí que já tem alguns nomes, só que oficialmente ele não foi divulgado, tá? A gente sabe que o papel dessa agência vai ser o quê? Oficializar algumas coisas, né? Eles vão ser um órgão técnico especializado nessa questão de Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eles que vão deixar mais claras essas questões das sanções que vêm já previstas na LGPD, na questão de multa, né? Então, eles vão deixar um pouco mais claro algumas coisas. Infelizmente, a gente não tem ainda isso já ali oficialmente, mas a gente sabe que a gente precisa, né? Que a lei ela tem alguns pontos que ela não está tão claro, né? Então a gente vê que o quê? Vindo sim a essa agência, vai deixar algumas coisas mais claras para a gente. Incidência de segurança, né? Já até mencionei para vocês. A empresa vai ter esse papel, né? Cabe a ela comunicar à Agência Nacional, caso estiver algum dado for afetado, algum compartilhamento, né, que não era para ser feito, acabar sendo feito, vai precisar, a empresa tem essa obrigação de comunicar à Agência Nacional para eles verificarem, né, se tem segurança, tudo aquilo que eu falei para vocês na questão de princípios, né, se a empresa ela trabalhou para ter uma segurança daquilo, ok, aconteceu, mas qual a prevenção que ela está tendo, quais os riscos, né, que isso pode causar. Então, a gente tem essas incidências que o quê? Vai precisar ser comunicado, mas foi como eu falei para vocês, a gente ainda não tem clareza de como isso vai ser comunicado, se vai ser através de um sistema que vai ser implantado, se vai ser através de um relatório que talvez o sistema tenha que soltar, né, para enviar, a gente ainda não sabe. Mas a gente sabe que, sim, a gente vai ter algumas incidências de segurança e vai ser o dever da empresa comunicar à Agência Nacional e o seu titular. Penalidades, né? A lei, ela já traz as suas penalidades. Essas penalidades, elas variam, tá? Desde advertências até multas diárias, podendo chegar a 50 milhões de reais. Como também a questão de suspensão das atividades, né? Acho que isso bastante para empresas que têm essa questão que trabalha o direito, né, de trabalhar com aqueles dados, se tem alguma penalidade que seja fora do normal, talvez pode correr até a suspensão da sua atividade, né? Então, as leis, elas são severas, elas são pesadas, tá? Por isso que precisa ter um bom mapeamento, verificar o que a gente está coletando, se não tem excesso, para a gente não sofrer nenhuma penalidade.
Bom, da lei mesmo que eu tinha para falar era isso. O que eu estou deixando aqui para vocês é um site que eu acho bem interessante, é o site de Convergência Digital, não sei se todo mundo conhece. Ele divulga bastante coisas do governo, sobre coisas de legislação, né? No último mês, o governo também está implementando a LGPD, né? Como eu falei lá no começo, o governo é o que mais tem dados pessoais em suas bases, né? A gente, empresa, acaba mandando um monte de dados para o governo, né? Então, eles também precisam se adequar, né? Não é só nós, empresa, o governo também precisa implementar. Então, o que eles fizeram? Eles criaram um comitê de governança de dados, tá? Esse comitê, ele vem trabalhar nesse assunto da LGPD, tá? Eles fizeram essa matéria, eu achei bem interessante, saiu no último mês, que eles também estão tentando fazer algumas manobras, né, nessa vigência da lei, porque se para nós, empresa, eu acredito, né, a questão de mapear já é muito complicado, imagine para o governo, né? Então, eu deixei aqui nesse QR Code, se vocês clicarem, vai direcionar para essa matéria, tá? E vocês conseguem ler na íntegra, fica bem legalzinho, tá? Aí vocês dão uma olhada de como que o governo está saindo nessa questão de LGPD. E vamos falar um pouco da vigência, né, gente? Deixei para o final porque essa questão de vigência está bem interessante, né? A gente fica quando que vai entrar, quando que não vai. A gente sabe que originalmente, né, quando essa lei saiu, ela falava que era já a partir de agosto, né? Depois eles prorrogaram para 2 anos. Essa prorrogação seria para agosto de 2020, agora, a partir do dia 16/8, né? Com tudo isso que veio acontecendo, a gente sabia que não tinha nem condições de entrar, né? A gente sabe que agora que a gente está voltando, né, para um ritmo, aquele novo normal que todo mundo fala, as empresas estão voltando, a gente ficou um bom tempo todo mundo trabalhando home, né? Então não tinha nem como fazer esses mapeamentos, né? Só que isso acabou ficando um pouco parado, a gente acredita que por conta da pandemia, tudo. A gente sabia que tinha já um projeto de lei que estava ali na Câmara, que já tinha sido aprovado, né? Pedindo a mudança dessa vigência de agosto agora de 2020, já pedia para alterar para maio de 2021. Ele estava aprovado, mas ele foi para o Senado fez algumas alterações, voltou para a Câmara. Nesse meio tempo, o que aconteceu? Veio aquela MP 959, né, onde falava sobre questões de benefício do bem, eles acabaram colocando ali uma cláusula mudando, um artigo, né, mudando a vigência da LGPD, né, para maio de 2021. Tá? Eu não sei se é de conhecimento de todos, mas qualquer medida provisória ela tem validade de 60 dias, prorrogando para mais 60, totalizando 120, né? E aí, se a gente contar esses 120 dias, dá agora em agosto, tá? Então, até dia 28 de agosto, essa MP ela tem que ser votada, tá? Se ela não votar, ela caduca, ela perde sua validade. Ela perdendo sua validade, a gente volta lá para a Lei 13.709, né? Que é aquela lei que falava que a LGPD entraria agora no dia 16 de agosto, que já está até atrasado. Mas, para nossa surpresa, não sei se todos estão acompanhando, ontem a Câmara votou, tá? Essa MP 959. Eles entendem que o quê? Que a LGPD realmente não tem que entrar, né? Nem entrar em atraso, porque a gente está num cenário complicado. Eles veem a importância que tem a LGPD nessa questão de dados, né, pessoais, até por conta que eu mencionei, a gente já teve muitos dados vazados, só que a gente não tem estrutura no momento. Então, eles já, né, votaram, eles prorrogaram para o dia 31 de 2020. Após a Câmara voltando, essa MP ela segue para o Senado, tá? Já acompanhei hoje, já dei uma olhada lá na pauta do Senado, consta, tá, para votação, hoje às 16 horas. Se o Senado votar, realmente, vai haver a prorrogação da LGPD, tá? Se caso, porventura, aconteça alguma coisa hoje no Senado, pode acontecer, né? A gente não sabe, tudo é muito incerto. Se não votar hoje, pode caducar e a gente acaba voltando, né? E a LGPD ela entra atrasada,
Mas tudo leva a crer que vai votar sim, né? Estamos confiantes que já está lá na pauta do Senado e que isso vai acontecer, tá? Que assim a gente tem mais um tempo, né, para olhar, tá tudo muito incerto ainda, né? A gente vive momentos incertos nessa questão de tudo, né? Nosso cenário é incerto, né? Então, uma lei que traz bastante sanções, uma lei que mexe com toda a estrutura da empresa, ela tem que ter um melhor mapeamento, né? Então, a gente estamos aqui na torcida que aconteça, né? Essa prorrogação da data. Mas, independente de tudo isso, a TOTS sempre veio trabalhando, tá? Desde lá de 2018, para atender tanto na questão dos seus produtos, como para atender internamente. Foi o que eu falei para vocês, a gente acabou de soltar o chatbot, né? Onde vai atender tanto os clientes como os funcionários, tá? A gente fez todas as linhas da TOTS, fez o seu mapeamento, foi contratada uma empresa de fora para nos ajudar nessa questão de mapeamento, para entender um pouquinho dessa questão de dados sensíveis, dados anonimizados, o que são dados pessoais, né? Para a gente conseguir entregar uma forma eficiente, né? Lógico que são as empresas que vão decidir, né? Quais são os seus mapeamentos, aonde que a gente faz essas coletas, mas cabe a gente, como uma empresa de software, identificar aonde a gente, dentro do sistema, a gente acaba tendo um dado pessoal, né, um dado sensível, um dado anonimizado e informar isso para o cliente, entendeu? Então, é isso. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho da página da TOTUS, né, uma página onde que a consultoria acaba sendo responsável por todas essas divulgações. A gente não... a gente trata todas as leis, né? A gente não trata só algumas específicas. Vou mostrar aqui para vocês. Peraí. Nesse material que eu disponibilizei para vocês, tem o endereço, né? Então, aqui, para vocês entrarem, vocês vão entrar através da totus.com. Ela é uma área logada, né? É uma área para cliente. Deixa eu carregar aqui. Então, quando vocês tiverem interesse, tá? Vocês vão aqui, sou cliente, espaço legislação. Aqui a gente fica, né, nesse momento de tudo que vem acontecendo, a gente vem acompanhando todos os impactos trabalhistas e previdenciários, né? A gente vem divulgando tudo o que está mudando, todas as alterações nas datas de entrega de algumas obrigações, né? A questão de algumas leis que também teve alguma mudança, a gente acaba alimentando tudo aqui dentro dessa página, tá? A gente sempre deixa em destaques os últimos temas, né, que são mais impactantes naquele momento, igual a LGPD, que é uma lei que está aí, que entra, não entra, né? Então, a gente sempre trabalha. Aqui também a gente traz sempre alguns destaques do blog, é um blog fiscal, né, que ele traz toda essa questão, né, a gente teve questão da vigência aqui, a gente tem algumas questões de publicação de NFCE, tudo isso que está entrando, a gente acaba tomando uma frente, né, igual a gente teve prorrogação, né, do programa de redução de jornada, então é um conteúdo bem legal, tá? Então, se vocês quiserem acessar, é por esse endereço de e-mail que eu também deixei na documentação. Vou entrar aqui um pouquinho na página da LGPD para vocês verem. Essa página, o que a gente traz nela? Tudo isso que eu falei para vocês na questão de conceito, né, da lei, tudo que eu falei para vocês tem aqui, qual é o papel, né, da agência nacional, quais são os princípios, os direitos dos titulares, as penalidades que, né, que as empresas vão sofrer. Aqui embaixo, eu deixei um guia de boas práticas. O que é esse guia de boas práticas? Lembra que eu mencionei que o governo criou um comitê de governança de dados? Esse comitê, eles fizeram uma cartilha, né, que contempla toda essa questão de base legal e fala também dos direitos, né, dos titulares que eu falei aqui para vocês, alguns padrões de segurança que as empresas têm que se adequar. Eu achei um conteúdo bem legal. Estou deixando aqui para vocês o link, tá? Caso vocês queiram baixar, dá uma olhada melhor para ver, né? A gente sabe que tem muitas empresas aqui que já começou os seus processos, contratou empresas para dar uma assessoria nessa questão, mas é um material rico, eu acho que vale a pena, tá? É só vocês clicarem aqui. Aqui a gente deixa sempre algumas informações sobre produto, tá? Aqui a gente tem, né, a página de hoje, a gente está falando com os clientes do Varejo, Franquias e Redes. Se vocês clicarem aqui, vai direcionar vocês para a página do produto,
onde ali a gente vai ter conteúdos que falam sobre LGPD, né? Como também vamos ter outros conteúdos, tá bom? Direciona vocês para a página do produto de vocês, tá bom? E eu ia falar para vocês aonde que eu vou disponibilizar o vídeo, né? O vídeo vai ficar aqui no Faça sua inscrição para os próximos eventos. A consultoria sempre está à frente, né? Toma frente de alguns eventos responde. A gente faz eventos responde de tudo quanto é tema, tá? Então, hoje a gente está falando de LGPD, mas a gente faz na questão de fiscal, na questão trabalhista, previdenciária, tá? E aí é só vocês clicarem que a gente tem aqui, igual hoje. O evento de hoje está aqui para fazer sua inscrição. Depois eu vou disponibilizar esse vídeo aqui, que vai estar aqui. Clique para vocês assistirem, tá bom? Também fica aqui, né? A gente ainda nessa questão da pandemia, assim, a gente não está tomando a frente de muitos eventos, mas aí fica aqui uma página que vocês sabem que sempre tem alguma coisa de evento que a gente está fazendo, vocês podem acompanhar, tá bom? Eu acho que o que eu tinha para apresentar para vocês é isso, tá bom? Eu fico aqui, agora eu vou passar para o André, ele que vai falar nessa questão do produto, tá bom? Que o produto está contemplando. Caso surja alguma dúvida de legislação, eu estou aqui, posso ir respondendo para vocês, tá bom? Mas a gente volta no final também para tirar todas as dúvidas. Só um minutinho que eu vou ficar no mudo, que eu vou mudar de apresentador, tá bom? Obrigada. Pessoal, bom dia. Conseguem me ouvir bem? A minha tela já aparece para vocês para a apresentação. Se puderem, Sim, por favor, aqui no chat colocar também, eu agradeço. Ah, apareceu, Milena. apareceu. Ótimo. Antes de eu começar a parte de falar um pouquinho sobre o TOTS Varejo Franquias e Redes, tem algumas perguntas já. Aqui o André, inclusive, também colocou alguns questionamentos. Ao final, André, a gente volta a se falar e a gente responde suas dúvidas, tudo bem? Vou fazer a apresentação aqui, dar continuidade e no final a gente volta aí com as suas dúvidas e os demais também, se tiverem alguma dúvida ao decorrer da apresentação, por favor, coloquem aí no chat nosso ou na parte de perguntas que no final a gente volta e fala um pouquinho. Dando continuidade aí ao processo e ao espaço legislação que a Milena comentou, antes de eu entrar aqui na apresentação, eu vou mostrar para vocês se, ao acessar essa parte do LGPD, se nós entrarmos aqui um pouquinho abaixo do que ela comentou sobre a inscrição, nós temos as informações dos produtos também. E aqui eu falo um pouquinho, ó, na linha TOTS Varejo Franquias e Redes, ao clicar aqui ó, em clique aqui e saiba mais, nós somos direcionados para o TDM do Franquias e Redes. É bem legal, por enquanto a gente está aqui com um link inicial, nós não deixamos um link único do LGPD, é até importante vocês já acessarem esse link, porque aqui mostram todas as entregas que são realizadas, separadas por produto, e todas as versões também. Então, nós sabemos que hoje nós temos atualizações de PDV a cada 2 meses e do retaguarda a cada mensais, né? Uma vez por mês, a cada 30 dias a gente tem uma entrega. E todas essas versões e o que sai nessa versão de novidade sempre é postado aqui. Então isso é extremamente importante, é bem interessante vocês acessarem. Se eu falar um pouquinho para vocês aqui, por exemplo, do Live, quando eu abro ele, ele aparece aqui, ó, expedições. Se eu tenho de 2019 e 2020, eu já vou em 2020. E aqui todas as versões, todas as releases que eu tenho. Então, por exemplo, versão 6.544. Quando eu abro ela, aparece tudo que houve de entrega de manutenção, que foi correção, tudo que é de novidade, inovação e legislação. Tudo que for voltado à LGPD, em todas as versões vão estar nesse link aqui de legislação. Então, por exemplo, 6.544 tem aqui, ó, legislação. Se for para 6.543 também tem, e assim por diante. Todas as versões aparecem. E quando eu abro ele aqui, olha que interessante, ele aparece sempre quando for voltado ao LGPD, ele aparece na frente, ó, o nome LGPD e o que foi entregue. Então, ó, gravar log de relatórios e consultas de dados de clientes, alterações. Aqui a versão 44 foi principalmente a grande força nossa de desenvolvimento foi em gravações dos logs e assim por diante. Então, todos eles aparecem. Todas essas entregas eu vou falar
aqui na apresentação, e ao decorrer do PPT aparece um vídeo da funcionalidade também. Porém, se vocês quiserem um detalhamento maior, a gente consegue entrar aqui dentro do TDN e aqui eu tenho todas essas informações. Tudo bem? Então é só um complemento aqui ao que a Milena comentou. Eu vou dar continuidade agora a mostrar para vocês aqui um pouquinho sobre o LGPD voltado ao franquias e redes, que era o antigo Live. Nós tivemos todas as transações de produto e agora sim vocês vão ouvir falar muito sobre TOTVS, varejo, franquias e redes. Então, tudo que for voltado a varejo da TOTVS, dentro do franquias e redes, nós vamos ter motor de promoções, vamos ter diversos produtos e todos eles eu apresento aqui ao decorrer do nosso PPT. Então, começando falando um pouquinho sobre meu nome é André Pérez, eu sou arquiteto digital aqui na TOTVS, formado em ciências da computação, pós-graduando aí no segmento de varejo e mercado e consumo na USP, especialista de negócio, já passei por diversas áreas, inclusive com esse produto, já fui da área de suporte técnico, fui técnico de implantação, depois eu passei para consultor de negócios, fui responsável do produto, Product Owner, PO, e agora eu sou arquiteto de produto. Enfim, aí, mais de 10 anos dedicado aí ao segmento de varejo, aficionado por tecnologia, experiência de compra e com certeza interação com pessoas. Aqui seguem as minhas redes sociais também. Também faço parte da TOTVS Matriz em São Paulo. Também trabalho com o pessoal aqui na TOTVS Matriz, na Brasileme. Então vamos lá. Antes de eu começar a falar um pouquinho sobre as entregas que nós tivemos, é interessante relembrar um pouquinho, quem já conhece, ótimo, quem não conhece, entender um pouquinho como que funciona a estrutura do franquias e redes. Então hoje, a nossa estrutura ela é dividida em 3 níveis. O primeiro nível, nós falamos aqui, é o nível da master, da franqueadora, que é o ambiente compartilhado. Muitas pessoas conhecem aí sobre compartilhado, quando falamos sobre o ambiente, vou acessar o seu ambiente compartilhado. Então, já sabe que é esse primeiro nível, onde, na maioria das vezes, a franqueadora sempre é que é a responsável e é sempre a que tem acesso a esse nível de configuração. Por quê? É aqui que ficam todas as informações voltadas principalmente aos cadastros padrões. Então, por exemplo, cadastro de produto, eu cadastro nesse primeiro nível. Aí, em seguida, num segundo nível, vem as centrais. Aqui já entram os escritórios, os franqueados. Então, esse é um segundo nível de acesso. Nesse nível, cada franqueado, vocês já devem conhecer, porque vocês sempre acessam nesse nível, cada franqueado tem o seu acesso. Então, por exemplo, eu tenho o franqueado 1 e o franqueado 2. O franqueado 1 ele acessa a central dele e as lojas dele. O franqueado 2 acessa a central dele e as lojas dele também. Não tem acesso a franquias diferentes. Vocês vão entender porque lá para frente, quando a gente fala principalmente sobre essa parte de segurança, de criptografia das informações, que é algo que a LGPD pede, eu já mostro para vocês, por isso que é interessante a gente falar um pouquinho sobre essa estrutura. E, por último, a gente entra num terceiro nível, que são as lojas. Tá? Esse terceiro nível aqui de lojas é onde, se eu tenho uma rede, por exemplo, eu sou um franqueado, eu tenho 5, 10 lojas, eu tenho cada uma das lojas trabalhando, comunicando com a minha central e comunicando também com a franqueadora, com a master. Então, sempre pensando nesses 3 níveis. Nível loja é um terceiro nível franqueados um segundo nível e nível master franqueadora é o primeiro nível, que é o ambiente compartilhado. Agora nós vamos entrar aqui para falar um pouquinho sobre as alterações. No franquias e redes, nós tivemos esses produtos que foram alterados. O retaguarda, que era o Live, era o back-office conhecido antigamente. Franquias e redes, o PDV Desktop. PDV Mobile. Pedido de vendas voltado a segmento de ótica. Se tivermos pessoas aqui de ótica, desse segmento também houve alterações. Fidelidade. E, por último, o connector, que é o nosso barramento, a nossa integração. Então, esses 6 produtos foram os principais que tiveram mudanças voltados ao LGPD. Tá bom? Vou mostrar aqui iniciando. Aqui a gente fala sobre um pouquinho, vamos começar a falar sobre o retaguarda. Se vocês repararem, a gente tem um vídeo que eu deixei rodando aqui também. Então, a primeira coisa que a gente mudou no sistema foi o quê? A parte de parâmetros do sistema. Se a gente acessar o ambiente, lá no ambiente compartilhado, repara aqui, ó, nesse acesso, eu tenho como habilitar o LGPD, quando nós vamos lá em global, cadastros, parâmetros do sistema,
eu consigo acessar aqui o ambiente e configurar. Então, a ativação do LGPD, por enquanto, é opcional. Tá? Aqui a gente está mostrando no vídeo também a carta de consentimento, que eu vou falar em seguida. Então, eu tenho, na parte de parâmetros de sistemas, primeiramente, é onde eu coloco ativação do LGPD, sim ou não. Por enquanto, ainda como não é vigente, não é obrigatório, não está ativo. Assim que for, esse campo já fica ativo full time para todas as redes, novas lojas, novas centrais, novos franqueados, sempre entram com esse campo ativo. Aí nós temos, no nível de central, eu consigo trabalhar com as ativações que eu quero, principalmente para a parte de campos sensíveis de PDV e pedido de venda, e o franqueado, a franqueadora, no nível compartilhado, ela escolhe quais são os campos sensíveis que a rede toda vai trabalhar. Então, ó, aqui no desenho está aparecendo, por exemplo, para cliente, eu vou falar que o nome, data de nascimento, sexo, telefone, endereço, e-mail vão ser campos sensíveis, então eu faço essa parametrização primeiro nesse campo. Então, a franqueadora é a responsável por falar quais são os campos que a rede vai tratar como sensível ou não e ativação do LGPD. Depois, na central, eu consigo configurar também nessa mesma rotina quais são os campos voltados a PDV e pedido de venda que o supervisor ou o gerente de loja vai ter acesso. Então, por exemplo, olha, eu quero que no meu PDV só o supervisor ou gerente tenha acesso a esses dados sensíveis, por exemplo, ao nome, ao CPF do cliente. Então, quando eu abrir um cadastro de clientes, por exemplo, só quem é supervisor vai ter esse acesso. Tudo isso vai ser salvo em logs, eu vou falar um pouco mais para frente, tá? Então, aqui é só a parte de parâmetro primeiro. Então, principalmente é isso, aqui é a telinha que está aparecendo agora nessa gravação. Acessando ele, eu consigo parametrizar quais são os campos sensíveis e como central ali eu coloco se o supervisor pode ou não acessar e ter a visualização desses campos sensíveis setados pela franqueadora. Em seguida, eu tenho a parte de carta de consentimento. Essa carta de consentimento também é configurada no ambiente da compartilhada e nele eu faço a edição da informação que eu quero que o cliente tenha acesso. Então, lembra que a Milena comentou um pouquinho com a gente que no início, quando um cliente for cadastrado, ele vai ter um acesso a um termo de aceite. Então, tem todo um termo de aceite falando para que aqueles dados do cliente vão ser utilizados. É justamente isso. Essa carta de consentimento, hoje, ela está concentrada no retaguarda e nele eu faço toda a configuração que eu quero de informação dessa carta. A gente tem que ter um ponto de extrema importância dentro da parte de carta de consentimento, porque a carta de consentimento hoje, ela trabalha com versões. Então, o que ocorre? Se eu chegar, por exemplo, no sistema, parametrizei a primeira carta e a primeira versão dessa carta. Então, olha, cliente, seus dados vão ser utilizados para campanhas de marketing, os dados vão ser utilizados, eu coloco, declaro todas as informações. Hoje ele já vai com uma carta padrão, tá? Mas eu configuro para todos os dados que serão utilizados esses dados desse cliente. Fui lá e salvei essa carta. O que acontece? Todos os próximos clientes que forem utilizados, essa carta vai ser exibida. Então, por exemplo, se eu fui cadastrar um novo cliente no PDV, essa mesma carta vai ser exibida a versão 1, ok? Fui lá, dei o aceite, salvei esse cliente. Se eu for fazer uma venda com um segundo cliente que eu já tenho na base, esse segundo cliente, depois que a lei entrou em vigência, ele não tem aceite. O cadastro dele continua, se mantém no ambiente do franquias e redes, porém ele não tem o aceite. Tanto que no cadastro de clientes, se a gente acessar, tem um campo lá, aceite do LGPD, o consentimento. Ele tem um flagzinho que lhe aparece se ele aceitou ou não. Então vamos dizer que eu fiz um cadastro de um novo cliente, como eu informei, apareceu a carta, ele deu um aceite, ele confirma que os dados dele será utilizado para essas finalidades, e eu faço a venda tudo certinho, perfeito. Aí depois eu fui lá e listei um novo cliente que já estava no meu ambiente. Então, por exemplo, o cliente 2, ele já estava na base, só que o sistema olha e vê se ele tem termo de aceite dessa carta V1, a versão 1. Olha, não tem, antes de começar a venda, ele já aparece a carta para o cliente também. Isso aparece
tanto no PDV, desktop, mobile, pedido de venda, como aparece no retaguarda também. Se eu for fazer um processo no retaguarda, o termo de aceite também aparece. Ah, direto, fui emitir uma nota fiscal direto para esse cliente, não tem termo de aceite? Também aparece. Então, tem diversos gatilhos de quando eu uso esse cadastro desse cliente, essa carta de consentimento irá aparecer. Então, vamos dizer que o cliente 1 que eu cadastrei, eu já fiz a carta de consentimento dele, deu aceite dessa versão 1, e o cliente 2 que eu já tinha na base também, quando eu utilizei ele, eu fui lá e dei a carta de consentimento, dei o aceite nessa carta. Se caso eu começo a operar o sistema, então imagina, eu estou com todas as lojas operando, diversas cartas de consentimento, diversos clientes novos, todos eles dando aceite naquela carta. Se por um acaso a franqueadora voltar e alterar algum campo da carta de consentimento, ele aparece até um aviso informando, olha, os clientes precisarão novamente dar o aceite nessa carta. Por quê? É igual um site a um e-commerce quando a gente acessa. Ou então, em uma atualização de um software, um aplicativo, ele fala, olha, as políticas de segurança nossa foram atualizadas. Então, todos aqueles clientes que já deram aceite, eles precisarão, na próxima vez que for utilizado, que ele for realizar uma venda para esse cliente, uma nota ou alterar o cadastro dele, ele vai precisar dar o aceite de novo na carta nessa segunda versão, e assim por diante. Então nós temos que ter muito cuidado, o conteúdo da carta de consentimento é extremamente importante ser bem definida, porque senão pode acontecer do cliente, por exemplo, ele chegou hoje na loja, deu um aceite na carta de consentimento, foi embora, no final do dia ou no meio do dia houve uma alteração da carta. A franqueadora alterou a carta de novo. O cliente volta na loja no mesmo dia, pode acontecer de aparecer novamente a mesma carta. A mesma carta não, né? Uma nova carta com uma segunda vigência para aceite desse cliente. Então é extremamente importante. Definam muito bem o conteúdo da carta que vai ser utilizado para depois não ter esse problema. Se futuramente o dado dele vai ser utilizado de uma nova forma, ou eu tenho, por exemplo, entrou um sistema de fidelização, nós vamos encaminhar agora o WhatsApp, ter acesso aos dados dele, é extremamente importante mapear isso tudo e já colocar na carta de consentimento. E se caso algo novo vier, nós vamos ter novamente todo esse aceite a ser feito. Então, se eu tenho uma gama de clientes grande já com aceite em operação, mudei a carta, todos eles precisarão novamente ter o consentimento, o aceite, ok? Novamente, aí, como eu falei, aqui no canto direito, termo de aceite, então toda vez que eu cadastrar ou editar esse cliente, ou usar para nota, como eu comentei com vocês, a carta vai ser exibida para aceite do cliente, e todas essas informações elas vão ser salvas no nosso log de auditoria. Isso é extremamente importante. Todo o processo que é feito no Franquias e Redes, hoje o Franquias e Redes, para quem não sabe, ele já é hospedado na Azure, então o data center nosso é da Microsoft. Então hoje é um dos data centers com maior nível de segurança do mundo, tá? Então hoje o sistema está em total segurança e todos os dados que nós transmitimos entre o servidor e o PDV, ou PDV desktop, ou PDV mobile, todos eles são feitos com arquivos criptografados. Então isso tudo é uma segurança maior ainda para a gente. Isso o sistema já tinha, não foi por causa da LGPD que isso entrou. Então esse nível de segurança nós já tínhamos. Com a entrada da lei do LGPD, isso a gente já tem, então nós já estamos compliance à segurança do LGPD devido à nossa estrutura já nascer dessa forma. Tá? E o log de auditoria é bem interessante porque dentro do log nós gravamos toda a parte de cadastro que foi feito do cliente, parte de visualização desse cadastro. Espera aí, André, se eu entrar no sistema hoje com LGPD ativo, eu sou um supervisor, por exemplo, eu fui lá no PDV e pesquisei procurar os nomes que contenham André e filtrar, vão aparecer uma listagem gigantesca de cliente. Quer dizer que todos esses clientes vão aparecer no log? Todos esses clientes vão aparecer no log. Por quê? O nome daquele cliente, o CPF daquele cliente foi exibido na tela de cadastro do PDV. E isso tudo ele é gravado num log local, no banco de dados local do PDV, e a cada 10 minutos, que é aquela troca de informações que a gente faz entre servidor e o PDV, que é o PDV local, hoje a legislação nos pede isso, já aconteceu o caso de eu estar em loja, na época que eu ia a campo, e chegar um fiscal em loja, ele tirar o cabo de rede e falar para a loja realizar venda. Então, isso tudo nós
temos que ter dentro de um banco local. E a cada 10 minutos, essa informação sobe para o servidor. E todos esses dados ficam dentro do servidor. E no vídeo, se vocês repararem, aqui ó, em relatórios e consultas dinâmicas, ali ó, LGPD, log de auditoria, aqui nós temos acesso a essa informação. A lei diz que um cliente ele pode chegar na loja e falar, olha, eu quero saber tudo o que foi feito com o meu cadastro. Todas as informações que vocês movimentaram com esse meu cadastro. Eu consigo entrar nesse relatório, listar pelo CPF desse cliente e ter acesso a todas essas informações desse cliente. Então eu sei quando o cliente foi cadastrado. Então, olha, o cliente foi cadastrado no PDV Desktop, por exemplo. Então, nesse cadastro que foi realizado, eu consigo fazer da seguinte forma. Olha, o usuário era o Tiago, usuário do PDV. Foi cadastrado esse cadastro desse cliente foi realizado no PDV Desktop, em tal dia, em tal horário. O operador que acessou essas informações para cadastrar foi tal, e eu vinculei um cupom fiscal desse cliente. Então, essas informações, todas elas sobem para esse log. Se eu chegar e editar esse cadastro desse cliente em seguida, ele aparece, olha, em tal dia, esse cliente o cadastro dele foi exibido no PDV, ou no Franquias e Redes Retaguarda, ou pedido e etc. E houve uma alteração de tal campo de informação. Então, tudo isso é gravado. É gravado módulo, é gravado produto, é gravado rotina. Todas as informações são gravadas para, se caso um dia você precisar um cliente vir a solicitar para saber tudo o que houve com o cadastro dele, todas essas informações estão no cadastro. Tá? Então, isso é extremamente importante. Tenho também a parte de anonimização de clientes. Então, a anonimização, como a Milena comentou, é algo extremamente importante e precisa ter muito cuidado. Por quê? Quando nós realizamos a anonimização de um cliente, esse cadastro deixa de existir no nosso banco de dados. Tá? Então, essas informações são apagadas. André, mas vamos dizer que um cliente ele foi na loja, ele se cadastrou, ele pediu anonimização em tal data, em seguida ele voltou para a loja e ele pediu para se cadastrar de novo. O log vai salvar essas informações? Vai. Hoje, o Franquias e Redes ele já está preparado para isso. Se caso ocorrer de um cliente realiza uma anonimização, depois ele voltou na loja e se cadastrou de novo, e eu tenho os dados dele, todas essas informações aparecem e fala, olha, o cliente se cadastrou, ele pediu anonimização nessa tal data, se cadastrou de novo. Então, qualquer problema que eu tenha, claro, quando eu faço anonimização, o log grava só até aquela data. Então, olha, eu tenho os dados gravados no ambiente até essa data, que foi quando ele pediu a anonimização. Se eu voltar no cadastro e for procurar esse cliente, eu não acho. Se eu for no PDV e buscar esse cliente, não vou achar. Então, esse cliente é como se realmente ele deixa de existir no seu banco de dados. Eu não tenho mais as informações dele. Claro, ele não deixa realizar essa anonimização se eu tiver algum vínculo fiscal com ele. Então, por exemplo, se eu fiz uma venda de um cupom fiscal com ele identificado, eu fiz uma nota fiscal, tenho um lançamento financeiro ou algo do tipo, eu, franqueadora ou franqueado, sou obrigado a guardar esses dados desse cliente durante 5 anos. Então, se eu tentar fazer uma anonimização, o sistema faz toda essa varredura de visualizar os cupons fiscais emitidos, as notas fiscais emitidas para esse CPF, olha todos os lançamentos que eu tenho dele de financeiro, olha todas as informações que eu tenho dentro do sistema e fala, está dentro de um range de 5 anos? Sim ou não? Ah, não está? Já passou os 5 anos? Eu anonimizo. Se eu não tenho nenhum vínculo com ele, sem problema nenhum também. Eu vou lá e anonimizo ele. Agora, se eu tenho algum vínculo fiscal, ele não deixa anonimizar e exibe na tela. Olha, não pode ser anonimizado porque existem vínculos fiscais. Aí, se você for tirar um relatório de cupom fiscal ou então um relatório de notas fiscais para esse CPF, nós vamos encontrar qual que é o CPF, quais são os cupons vinculados a ele. Então, essa é a regra que a gente tem para poder anonimizar cliente. E sempre é feito dentro do cadastro de cliente, lá em opções, eu tenho anonimização. Tudo isso está dentro de perfil de usuário. Então, é extremamente importante que para a rede de vocês, quem for ter acesso a essas informações, eu parametrizo sempre no sistema quem pode visualizar ou não esses dados, como a gente tem aí no canto direito, visualização de campos sensíveis. Eu parametrizo sempre dentro dos operadores quem terá acesso a essa informação. Por quê? É algo muito crítico. Agora, ter acesso aos dados do cliente
para a LGPD principalmente, se tornou algo muito crítico. Existiam diversas redes que já tratavam esses dados com muita cautela, agora é maior ainda. Agora os dados aparecem criptografados, todos com asterisco, quem não tem acesso aos campos sensíveis de cliente. Ele localiza o cliente, mas na hora que você abre, ele aparece tudo com asterisco. E só algumas pessoas que vocês definirem terão acesso a essas informações. E tudo isso fica salvo dentro do log. Então, se eu for fazer algo, o cliente chegar em loja e quiser um relatório com as informações, vai aparecer lá, olha, o operador tal acessou o seu sistema em tal rotina, em tal dia, em tal horário e visualizou suas informações. Esses dados foram integrados com o Connector, ali como a gente tem também. Pode ocorrer, dependendo da franquia, eu tenho a integração desses clientes com sistemas externos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma franqueadora trabalha com o Proteus, por exemplo, gerenciando toda a rede. Então, o cliente que eu cadastrei aqui na loja, ele sobe para aquele primeiro nível da master e depois ele é integrado também com a franqueadora, com o sistema do Proteus. Todas essas informações são salvas também. Então, o termo de aceite, a carta, a integração, todos esses dados eu sempre salvo nesse relatório de logs. Tá? Então, essas daqui foram as principais alterações do franquias e redes. Então, é a primeira parte no global, lá em cadastros, dentro de unidade de negócios, que é essa telinha que apareceu dos parâmetros do sistema, aonde eu vou colocar quais são os campos sensíveis que a rede vai trabalhar, e ativando também o LGPD, e se eu estiver logado como central ou loja, como central, perdão, eu consigo colocar se supervisor pode acessar as informações e visualizar os dados sensíveis de cliente. Depois, eu tenho a parte de carta de consentimento, então a parametrização da carta de consentimento que eu vou utilizar. Depois, eu tenho também a parte de anonimização que vai ser feita dentro do cadastro. Se eu acessar o cadastro de clientes pelo pelo franquias e redes retaguarda, ou então eu for emitir uma nota com um CPF que não tem aceite, ele vai pedir o aceite também desse CPF. Tá? E eu tenho acesso ao relatório de logs. Então, o relatório de logs, o cliente vem até a loja ou ele entra em contato com o SAC, pede essas informações, você gera esse relatório com todas as informações, exporta isso para Excel ou em PDF, a forma que você quiser, encaminha isso para o cliente, então ele tem acesso a todas as rotinas, a tudo que foi feito. Basicamente, as mudanças principais que nós tivemos no retaguarda foram essas. André, sobre segurança, além do log, algo a mais foi feito? Não. Por quê? Hoje o sistema ele já está hospedado dentro de um servidor nível 5, um dos servidores mais seguros hoje que existem de mercado, mundialmente falando, que é da Microsoft. Então é o servidor nosso da Azure. Então, para acessar esse servidor hoje, nós temos um nível de segurança absurdo, assim, um nível fantástico que a Microsoft nos dá de nível de segurança, e toda a tramitação de informação dele com o PDV e do PDV para ele é tudo feito com dados criptografados. Isso já era assim. Então, se eu tiver algum tipo de problema, né, aconteceu um problema, uma invasão na máquina, alguma coisa, todos os dados lá já estão criptografados. O banco de dados local precisa de usuário e senha para acesso. Então, todas as informações já ficam lá. Então, todos esses dados desses cadastros eu não consigo ter acesso. Ok? Então, isso tudo para atender a LGPD. E nós estávamos já para atender no primeiro prazo que foi passado. Então, nós já estamos com versões com o LGPD já funcionando. Porque nós íamos atender no primeiro prazo e a TOTVS era 100% compliance ao LGPD, com o intuito de, na metade desse ano, já entrar o LGPD vigente e todos os produtos atenderem. Então, a gente já está com ele no mercado e já atendendo. Quando realmente o LGPD entrar, é só a gente virar a chave, ativar o LGPD para todos, e isso já começa a ser vigente. Tá ok? Falando um pouquinho agora sobre o PDV, o desktop. No nosso PDV, o desktop, existe alguns clientes que trabalham com outra versão, não é a versão touchscreen. Então, caso a gente tenha algum cliente aqui que a versão do PDV seja diferente, o layout do PDV do computador seja diferente, é porque ele não está na versão touch, ok? Mas as funcionalidades são as mesmas. Aqui nesse caso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos cadastrando um cliente e vocês vão reparar que a hora que eu for gravar as informações desse cliente, a carta de consentimento vai ser exibida.
Então, nesse momento, os dados não estão aparecendo criptografados porque eu estou cadastrando o cliente. Então, ao cadastrar, os dados ficam disponíveis. Então, eu venho ao cadastro e no momento que eu clico ali em gravar e confirmar, a carta de consentimento vai aparecer para a gente, para o cliente dar um aceite. Algumas lojas, o que elas estão fazendo? Além de aparecer em tela também, olha lá, a carta de consentimento, onde o cliente lê toda a carta, e em seguida ele dá um aceite. Se ele colocar cancelar, eu não cadastro esse cliente, tá? Como em qualquer site de e-commerce e afins. Então eu venho, localizo o cliente e eu começo a fazer as vendas. Então o que a gente tem? Quando eu faço, por exemplo, aqui eu tenho lá o cadastro do cliente, eu abro o cadastro do cliente, tenho todas as informações dele, tá? Então aqui eu tenho os dados, eu for aqui, vier e salvar esse dado, ele também aparece. Então um cliente que já estava na base, eu vier e alterar os dados dele, colocar novas informações, mudar os dados, salvar a carta vai aparecer, um cadastro novo também vai aparecer. Aí eu tenho a visualização dos campos sensíveis. Um operador que não tem acesso aos campos sensíveis, se ele for acessar o banco de dados e buscar o cliente, todas as informações que estão como sensíveis vão aparecer com um asterisco. Então eu não vou conseguir visualizar as informações desse cliente. Tá? Então só o supervisor consegue ter acesso. Olha que interessante aqui, ó, o nome ali, ó, todo com asterisco, o sexo todo com asterisco. Então eu defino quais são os campos que eu quero que sejam campos sensíveis. Claro, aí tem que colocar CPF, RG, etc. Então, olha que interessante. Os campos, para quem não for operador, quem não for supervisor, eu tenho que chegar e estar logado como supervisor. Se eu colocar lá embaixo, visualizar dados, olha que legal. Eu fui lá, coloquei os dados do supervisor e aí sim eu consegui ver os campos do cliente. E tudo isso que está sendo feito dentro do PDV, tudo isso está sendo salvo em log. Então, olha, o cadastro do cliente apareceu nessa data, nesse horário, com tal operador. Os campos foram visualizados porque teve o dado desse supervisor, então o supervisor foi configurado para poder visualizar os dados e tudo isso vai sendo salvo nesse nosso log de auditoria e essa informação sobe depois ao franquias e redes do retaguarda e eu consigo gerar o relatório. André, eu consigo gerar o relatório pelo PDV? Não, porque imagina, nós temos bases de clientes com 4, 5, 10 milhões de cadastros. Então essas informações todas ficam todas salvas no servidor, porque o servidor ele tem um alto desempenho e eu consigo gerar as informações que eu quero desde quando esse cliente foi cadastrado. Então imagina lá na frente, com anos já o LGPD operando, eu preciso que o servidor tenha toda essa tratativa. Então, sempre o log de auditoria, ele é feito e é salvo dentro do franquias e redes do nosso retaguarda. Tá? Então, praticamente de PDV, o que a gente tem, o que mudou bastante, foi a parte de cadastro, é a carta de consentimento aparecendo para clientes novos ou alteração de clientes, o termo de aceite, então o OK, e o log de auditoria. Então, todas as informações ele vai salvando o local e depois ele envia para a gente para o retaguarda. Então, essa foi a principal mudança dentro do franquias e redes PDV. Em seguida, nós vamos para o franquias e redes, a parte de PDV mobile, para quem já trabalha com PDV móvel. No PDV móvel, mesma coisa. As mesmas funcionalidades que nós tivemos dentro do PDV desktop, tá, eu tenho também dentro do PDV mobile. Então, a visualização dos campos desse cliente. Então, quem pode visualizar ou não, só o supervisor também aparece criptografado. A carta de consentimento para exibição também vai aparecer. O termo de aceite, então aceitar no momento que eu cadastro. Aqui nós estamos fazendo um teste, né, cadastrando um cliente. Vocês vão ver que em seguida, após eu cadastrar esses dados também, ao salvar, ele vai aparecer a carta e o log de auditoria. Então, todas as informações que a gente tem lá dentro do desktop também foram aplicadas dentro do PDV móvel. Então, aqui ó, no vídeo, vamos só aguardar ele concluir a inserção dos dados. No vídeo, lá, estou preenchendo todas as informações necessárias e ao salvar, ao dar o OK, essa informação vai aparecer também. André, esses dados, esse banco de dados, ele fica salvo no celular? Porque pode ocorrer de uma loja ter um celular com uma configuração mais simples, uma configuração mais básica. Não. Hoje, o nosso pedido, olha que legal, ele já apareceu a carta, tá vendo? Então, ó, todas as informações da carta, com concordo, não concordo, coloquei um concordo, ok. Ao buscar um cliente, mesma coisa, que não tem o aceite, ele também aparece. Ah, essas informações ficam no celular, meu celular vai ficar lento? Não. O que acontece?
Hoje, a estrutura do PDV móvel, ele trabalha de qual forma? Ele trabalha em conexão Wi-Fi com a rede de loja e essas informações são salvas em um PDV desktop servidor. Então, todas as informações e os termos de aceite que for realizando, os cadastros vão ficando sempre nesse banco e a cada 10 minutos, quando ocorre aquela tramitação, aquele envio e recebimento de informações, ele envia esses dados também ao Franquias e Redes Retaguarda. Ok? Então, isso sempre vai ocorrer dentro de loja, sem problema nenhum para a loja. Ah, André, perdi conexão de internet, o que eu faço? Tá? Ah, como que a gente faz esse processo? O que a estrutura nossa de hardware ela é preparada. O PDV Mobile e o PDV continuam trabalhando, armazenando as informações locais. Assim que restabelece conexão com a internet, eu envio esses dados em massa ao servidor e recebo o que eu tiver de atualização também. Tá? Então, basicamente, as nossas funcionalidades são essas que a gente tem dentro do sistema. Eu vi sua pergunta aqui, tá, André? No final eu respondo também para você. Então, as funcionalidades aqui nossa do PDV, desktop e mobile, são basicamente as mesmas. Tá? Falando um pouquinho sobre o fidelidade, quem trabalha com a parte de fidelização, tá? Visualização dos campos sensíveis é a mesma coisa. Hoje, a fidelidade, quem trabalha com o sistema de fidelização da franquias e redes, nós temos um gerenciador ClickOnce, igual o Retaguarda, onde é possível acessar ele e trabalhar com diversas configurações. E, muitas vezes, quando a gente começa a trabalhar com franquias e redes fidelidade, o cadastro sempre é apontado não para essa base local mais, mas sim para a base do Fidelidade. Então, dentro do Fidelidade, eu também tenho uma carta de consentimento, porque os PDVs, eles assumem daí esse cadastro do Fidelidade. Então, aqui dentro, quem trabalhar com fidelidade, é extremamente importante configurar também a carta de consentimento aqui. André, vocês pensam em unificar essa mesma carta para os dois sistemas? Isso nós temos já em backlog nosso, tá? De futuramente trabalhar dessa forma, mas hoje não. Hoje quem trabalha com fidelidade e quem trabalha com o retaguarda, nos dois sistemas eu preciso fazer a alteração da carta. Ok? Então aqui é a mesma coisa que a gente tem hoje dentro do retaguarda. Eu consigo trabalhar com toda a parte de visualização de campos sensíveis. Então quem pode ou não visualizar esses dados, olha aí no grupo que eu tenho. Eu venho aqui, olha lá, LGPD. Quais são os usuários que podem anonimizar, visualizar campo, tela de termo a tela de cadastro de carta de consentimento. Então, tudo isso é perfil de usuário, é segurança. Então, eu consigo trabalhar com essa segurança tanto no retaguarda quanto no fidelidade. Tá? Então, olha, André, hoje a minha rede, eu não trabalho por exemplo, não trabalho com esse gerenciamento. Eu tenho uma mesma senha e todo mundo acessa, todo mundo visualiza. É extremamente importante já começar com essa padronização. Cada área trabalhar com a sua rotina. Por exemplo, quem é de financeiro, vai lá e você define só as opções de financeiro. Quem é parte de cadastros, por exemplo, se eu tenho uma gestão de cadastros dentro de loja, quem é responsável por parte de cadastros tem acesso à parte de cadastros. Fiscal, estoque, só parte de estoque, fidelidade, fidelização, só fidelização e assim por diante. É extremamente importante começar a trabalhar com esse tipo de política, porque se futuramente, com a ativação da LGPD entrar, você já tem definido quem são os usuários que podem visualizar ou não, quem são os usuários que podem alterar um cadastro de cliente ou não, quem pode acessar o sistema. Outra coisa extremamente importante, quando um funcionário for demitido da sua rede, é extremamente importante vocês irem no usuário dele e inativar também para ele não ter mais acesso. Porque senão, se ele não estiver em loja, hoje o sistema fica em nuvem. De qualquer lugar a gente consegue acessar. Então é extremamente importante essa gestão. Operadores de PDV também, um supervisor, um gerente, um vendedor foi mandado embora de loja, inativa eles dentro do ambiente de vocês. E aí você já começa a ter toda uma política, todo um gerenciamento em cima da sua rede de operadores. Quem são os vendedores, supervisor, gerente, responsáveis por cadastros, que começam a acessar o ambiente de vocês. Então, quem não tem esse acesso, extremamente importante. Vamos começar a definir esses acessos, visualizar todos os cadastros que vocês têm de usuários, tanto do franquias e redes, fidelidade, PDV,
quem são os supervisores, gerentes, quem não estiver mais em loja, vai lá e inativa, porque isso faz com que você tenha um gerenciamento ainda maior da sua rede, ok? Então aqui é a mesma coisa, né? Termo de aceite também aparece, numa edição, num cadastro de um cliente, o log de auditoria também. Aí o log de auditoria, o que acontece? Todas essas informações são salvas e são enviadas. Então lá no log nosso de auditoria, lá sim é centralizado, e lá eu tenho todas as informações e eu consigo tirar esses dados também, tá? Ah, André, eu quero tirar dentro do relatório de consultas. Ótimo, aqui eu tenho relatórios de consultas também e eu tiro essas informações. Tá bom, pessoal? Então, quem tem a fidelização já está acostumado com a carinha desse gerenciador e dentro dele eu tenho todas essas informações novas aí de LGPD, ok? Fala um pouquinho aqui também sobre o que muda dentro do franquias e redes, a parte de pedido de venda. Se a gente for reparar, todos os parâmetros que eu tenho hoje, que eu herdei para PDV Desktop, PDV Mobile, para gerenciador do Fidelidade, para o pedido de venda, são os mesmos. Olha lá os dados todos criptografados. Está vendo quando eu pesquiso algum dado de algum cliente? Se ele não tiver acesso e eu for buscar, olha o dado dele como aparece, todo com asterisco. Eu não tenho acesso a informação nenhuma dele. Então, aqui eu tenho informações, olha lá, ó, visualização de campos sensíveis, quem vai ter esse acesso, a carta de consentimento, olha que legal, a mesma carta que estava lá parametrizado no nosso retaguarda, ele aparece aí para termo de aceite também para confirmação, termo de aceite, como que é feito, e o log de auditoria, todas as informações também que eu fizer de alteração, de edição dentro do sistema, todos os dados são salvos dentro do nosso log, então qual que era o sistema que eu estava? Ah, eu estava no PDV Desktop, ele estava no log falando qual era o produto e o módulo que eu estava. Ah, eu estava no PDV Mobile, ele estava no pedido de vendas, então todos eles vão sendo salvos separadamente. Módulo por módulo, dia a dia, operador, quem que é o cliente, todas essas informações. Cadastrei o cliente no pedido de vendas, fui editar ele lá no retaguarda, vai aparecer. O cliente foi cadastrado no pedido de vendas por tal operador. No retaguarda, acessaram a rotina de cadastro de clientes pelo tal operador dentro do retaguarda e editou os campos dele. Então todas essas informações são salvas. Foram mudanças foram alterações assim gigantes de arquitetura do ambiente para a gente poder trabalhar com essa volumetria toda. Você imagina, hoje, falando sobre franquias e redes, nós temos aí mais de 6.700 PDVs operando todos os dias. Então, olha a massa de dados que a gente tem. Teve dias de a gente receber mais de 250 mil cupons de vendas em um único dia. Então, olha a volumetria. E o servidor é todo preparado para atender isso. Tá? Então, a gente já pensou, teve todo um trabalho, uma assessoria junto com Microsoft, nós tivemos todo um processo de apoio de DBAs, tudo para trabalhar e estar preparado para ter essa volumetria toda de informações. E entro por último, antes da gente entrar na parte de dúvidas, eu entro falando um pouquinho sobre o Connector também. O Connector, hoje, ele é muito mais, vamos dizer, eu trabalho ele todo com web service, então eu preciso de trabalhar com vamos dizer, uma solução para chamar método e trazer as informações, então eu trouxe aqui para quem for mais técnico, saber quais são os métodos que a gente tem que foram incluídos para o LGPD. Então, nós temos novos campos, que é o manter cliente. Então, dentro desse manter cliente, a gente manda o cliente com os dados dele, então o que eu alterei desse cliente vai dentro desse método e houve alterações houve novos campos dentro desse método, manter cliente que envolve LGPD. Ou recuperar cliente, que era um método que já existia, também foram incluídos novos campos. Então, quando você vai recuperar cliente, por exemplo, ou manter cliente, que são as alterações, lá eu tenho toda a parte já com os dados dele, com informações que foram incluídas desse cliente. Tem um método novo, que é o carta de consentimento. Então, a carta de consentimento, olha que legal. Quem trabalha com Connector aí, com integração de cadastro de clientes, nos métodos, por exemplo, manter cliente, recuperar cliente, lá vem se ele fez o termo de consentimento. Tá? Então, se eu tenho o aceite, sim ou não, e eu tenho um método novo da própria carta. Então, a carta que foi feita, eu mando e recebo essa carta também. Então, o que a gente tem, outro campo extremamente importante de falar também da parte de Connector. Não será enviados clientes ou funcionários anonimizados para o Connector. Por quê? Nós não falamos que a anonimização ele deixa de existir, então esse cliente não é enviado mais para o Connector. E lá no log a gente tem que houve a anonimização desse cliente.
E um último, que é o log de auditoria também dos métodos. Então, um log de auditoria, agora, todas as informações que foram cadastradas, caso vocês tenham essa informação e queiram exportar de uma outra forma, ou trabalhar com esses dados em um outro local, onde o cliente pode acessar um portal do site de vocês, mesmo ter a consulta desse LGPD, a forma que vocês quiserem utilizar, esses dados estarão disponíveis para consumo dentro do Connector também. Tá? Então, aqui é mais para quem já trabalha com a integração de todas as informações do franquias e redes e exportar eles para um sistema externo, para um BI, para um ERP, um Proteus, por exemplo, todas essas informações, esses foram os principais métodos que foram alterados. Tá? Quem já trabalha com eles tem uma atenção, depois faça a chamada do método novamente, vocês vão ver que vão ter diversos campos lá de LGPD. Então, aí o back-office de vocês, ou retaguarda, ou como for utilizado, ele precisa estar preparado também para receber esses novos campos. Por quê? Às vezes, ao recebimento do método, ele está esperando um resultado e agora tem tags novas. Então, é extremamente importante que ele esteja também a receber ou então desconsiderar essas informações. Tá? Se toda a gestão for feita dentro do retaguarda, que o sistema de vocês externo esteja preparado para isso. Tá bom? Então, aqui eu encerro a nossa apresentação. Deixo até os meus dados aqui, tem o meu e-mail também, tem o meu celular para vocês. Vamos entrar agora, aproveitar esses últimos 20 minutinhos que a gente tem aí para tirar as dúvidas. Vi que tem algumas perguntas aqui também. Milena, você está por aí? Quer iniciar aqui pelas perguntas do André, que ele passou para a gente de legislação? Vamos sim, né? Uma boa pergunta aí do André Luiz Rodrigues. Ele menciona que com o adiamento, né, para o dia 31/2/2020, a NPD ainda não foi regulamentada, como fica as empresas nessa situação? Então, André, o que a gente entende é o que a lei ela está aí, né? Mais que a gente tenha algumas coisas que não estão bem pontuadas, a gente entende que dá sim para a gente já fazer todos os nossos mapeamentos, né? A lei é clara na questão do sentido que o quê? A gente tem que ter cautela na questão de utilização de dados pessoais. A NPD ela vai vir nos dar alguns resguardos, deixar algumas coisas claras, né? Um dos motivos dessa prorrogação, né, é a questão de a gente não ter ainda essa agência, mas também a gente viu em alguns momentos que eles queriam sim colocar a lei em vigência e deixar suas sanções para o próximo ano, né? Então a gente entende o quê? As empresas elas têm sim que fazer os seus mapeamentos, elas já têm que olhar dentro de casa, né? Aonde que tem dados pessoais, o que a gente pode melhorar, quais são as seguranças que a gente pode dar para os titulares, tá? Independente da gente ter essa agência ou não. Tá? E complementando, você também perguntou nessa questão de usuário como consumidor, né? Como que a gente acaba identificando se a empresa ela está atuando conforme a LGPD? Aquilo que eu mencionei, a lei ela deixa clara que todos os titulares eles têm algumas questões que as empresas vão ter que se adequar, né? Hoje a gente ainda não tem como exigir como usuário, como funcionário, como titular de dados para a empresa, para ela deixar alguns pontos transparentes, né? Mas a lei, ela entrando em vigor, as empresas vão ter que deixar esse ponto transparente, porque é um direito de nós, titulares, de saber o que a empresa tem, né? Então, quando a lei ela for, né, entrar em vigência, vai ficar bem mais claro essas questões, tá? Hoje não existe alguma instrução, tá? Até porque a lei ela não está em vigor. A partir do momento que ela estiver, cabe às empresas deixar de uma forma transparente. Eu até coloquei para vocês, aqui nessa questão do bate-papo, eu coloquei um link, tá, gente? Que é uma página de políticas de privacidade da TOTUS. Lembra que eu mencionei que a gente já liberou o chatbot? Se vocês entrarem nessa página, eu vou até compartilhar aqui, a gente tem alguns minutinhos, é rapidinho, para vocês verem como que funciona, tá? Que foi uma adequação que a TOTUS fez, né? Não que a gente tem que seguir isso como exemplos, mas foi o que a gente entendeu que o quê? Uma forma que a gente pode deixar claro para os fornecedores, para esses funcionários, né? O que a gente tem de dados coletados, tá? Então, eu compartilhei aqui com vocês, para caso vocês tenham essa necessidade de ver como funciona. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui rapidinho. Se o André quiser continuar, né? Porque tem mais perguntas aí, questão do sistema, enquanto eu vou compartilhando a minha tela.
Perfeito. Aqui, André, complementando a sua pergunta, a carta ou termo é impresso ao cliente e no caso do mobile, como que ocorre? Isso foi algo que já foi mapeado pela gente também. Nós temos no nosso backlog, tá? Hoje, no momento, a versão que nós estamos em produção, ele não faz a impressão. Algumas lojas, por exemplo, nós temos algumas redes que elas pensam muito em consumo consciente, ambiente, etc., para não ter utilização de papel. O que eles fizeram? Por enquanto, né? Claro, eles não querem fazer a impressão disso, então numa jato de tinta ou numa impressora não fiscal ou uma fiscal, por exemplo, né, por causa de PAF, etc. Eles deixam na loja, isso é até sugestões para outros grupos, eles deixaram na loja, no site da rede, a própria carta de consentimento também está lá, e no balcão do PDV, eles deixaram a carta de consentimento impressa e um QR Code com o link também. Então, já pensando ao invés dele mostrar no monitor, o cliente ler e etc., ele consegue, às vezes, principalmente por causa de pandemia, não quer ficar pegando papel ou dos outros alguma coisa, o cliente faz o quê? Ele vai lá, ele bipa um QR Code e esse QR Code direciona para o site da rede. E lá ele tem acesso também a essa carta de consentimento. Tá? Já temos em backlog também o envio de aceite para celular e etc. Então, só que isso daí são mudanças grandes dentro do ambiente, mas tudo isso já está dentro do nosso backlog e já está mapeado. Por enquanto nós não temos, mas o que é legal também, depois de vocês acessarem, a gente tem dentro do nosso portal, também é possível os clientes acessarem e enviarem sugestões de melhorias, existe uma votação também, é bem legal isso, tá? Depois vocês acessarem e lá a gente consegue ter todo um portal onde vocês dão sugestões e as pessoas votam, e isso também vai para a nossa fábrica, vai para a nossa área de produtos, essas sugestões, mas esses já foram mapeados, tá, André? A gente tem de envio, isso é o que você comentou aqui, tá? De enviar aí, a maioria tem e-mail, etc., para envio, justamente. Seria legal a gente estar pensando nisso também, em fazer esse disparo ou uma mensagem de texto, ou um disparo por um e-mail do cliente também com o aceite dele, tá? Mas algumas lojas, daí como eu comentei, isso também é uma sugestão aí para vocês, pode ser no próprio site, claro, daí tem que ter sempre atenção da carta de consentimento que está dentro do sistema, ser o mesmo da carta de consentimento que está no site, tá? Elas estarem iguaizinhos e deixar um QR Code na loja, por exemplo. Alguns eles deixaram aquele pedestal, sabe igual um tripé com a carta para o cliente ler, e se ele quiser, tem um QR Code do lado lá que ele pode chegar a bipar e ele no próprio celular ele lê a carta de consentimento. Daí ele fala, tá ok, estou de aceite, eu vou lá, dou um aceite na tela, ok, do cliente e dou continuidade. Tá bom, André? Espero ter respondido sua dúvida. Os demais aqui que estão também, se caso quiserem perguntar algo, fiquem à vontade, tá bom? Pode tocar aí, Milena. Se aparecer mais alguma coisa aqui, a gente fala. Obrigado, viu, André, pelos seus questionamentos. Ótimas perguntas. Não, eu só queria compartilhar aqui com vocês, né? Esse é um site de política de privacidade da TOTS, tá? Ele é aquele mesmo caminho, tots.com, que eu mostrei para vocês. Eu acho interessante, né? Só a gente mostrar. Aqui fala um pouquinho do posicionamento da TOTS, tá? Tudo que a TOTS vem trabalhando internamente, tá? Até por conta dos seus clientes e dos seus funcionários perante a lei, tá? Então, é um site bem legal. E aqui, ó, esse assistente LGPD é aqueles que eu comentei com vocês, é o que a TOTS viu, né, para estar se adequando perante a lei. Então, tá vendo? Assim que a gente abre, ele já fala, né, eu sou a Carol, assistente virtual da TOTS, posso ajudar vocês com dúvidas sobre LGPD, tá? E ali ela faz algumas perguntas. Tudo isso foi desenvolvido junto com o jurídico, tá? Essa lei, como a gente viu alguns pontos, né? A gente tem que ter bastante cautela, então precisa do jurídico, de um respaldo jurídico, tá? Porque lei a gente ainda cai naquela questão de entendimento, né? Então é importante ter o jurídico junto. Então foi elaborado algumas perguntas e foi desenvolvido essa inteligência artificial, tá? Que ela é tanto para funcionário como para cliente também. Então, até pegando um pouco do foco do que o André falou, nessa questão, né, como que a gente identifica as empresas, essa foi uma forma que a TOTS viu para se adequar.
tá? Nessa questão do quê? De mostrar, né? Deixar transparente para o titular o que a gente está utilizando, tá? Então, eu deixo aqui para vocês, já compartilhei esse site com vocês ali no bate-papo, depois vocês podem olhar com mais calma, né? Dar uma olhada, dar um feedback para a gente também, da TOTVS, né? Isso a gente está implantando, a gente não tem a agência ainda para dar um pouco de clareza, mas a gente viu que isso vai nos ajudar nesse momento, né? Com algumas questões que a gente precisa deixar transparente para os titulares, tá bom? Eu acho que da minha parte é isso. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Eu acho que o meu também, viu, Milena? Aqui eu acho que são os principais. Acho que a gente conseguiu passar bem um overview sobre o produto. E, claro, se precisarem, o TDN também está à disposição. O nosso suporte também para eventuais dúvidas. É bem legal, como a gente comentou, começar a trabalhar com essa parte, já mapear dentro da rede de vocês como que está essa parte de política, de segurança, quem são os usuários, o que cada um acessa, já começar com esse mapeamento, quem não faz mais parte da rede, já inativar esses usuários, porque aí sim, com certeza, vocês vão conseguir trabalhar com uma gestão de segurança muito grande aí dentro do ambiente. Aqui o André também agradeceu, grande apresentação, parabéns aos dois, obrigado pelos esclarecimentos. Eu agradeço, André, por ter participado aí com a gente, foram ótimas suas dúvidas, com certeza ajudou aos demais participantes. Muito obrigado, pessoal, pelo apoio. Milena, obrigado também, um ótimo trabalho, uma ótima semana para todos. Obrigado, André, pela parceria. Obrigado, André Luiz Rodrigues, tá? Por suas dúvidas, né? A dúvida de um pode ser a dúvida de todos. Muito obrigado por compartilhar com a gente, tá? Como eu falei, esse vídeo, ele tá sendo gravado, a gente vai disponibilizar, né? Depois eu disponibilizo para o André também, para ele divulgar isso para os clientes, né? E como ele falou, a gente fica à disposição, a consultoria de segmentos está aqui também para ajudar no que for necessário perante a lei, tá? A gente fica à disposição. Então, até mais, gente. Espero vocês, tá? Próxima, acompanhe as nossas páginas para ver quais são os próximos eventos. E muito obrigado por vocês separarem a manhã de vocês para escutar a gente. Até mais. Obrigado, gente. Bom trabalho. Tchau, tchau.